Beleza, né? Então vamos lá para a nossa segunda etapa. Nós havíamos feito então aqui uma entrada lá nos talões aqui no almoxarifado daquela série For, né? Que era referente aos talões antigos. Aí vamos supor que esses talões nunca foram utilizados. Está lá no almoxarifado, né? E ficou lá 1, 2, 3, sei lá, 10 anos lá. Aí a empresa vai ter que eliminar esses talões então. Eles estão lá só ocupando espaço, né? E a empresa então vai fazer um ofício e encaminhar para a Secretaria de Fazenda pedindo autorização para incinerar esses talões. Aí, ou seja, então eles vão ser queimados. Então, aí de posse dessa autorização, eles vão então fazer um novo acerto de estoque. Né? Deixa eu fechar, limpar aqui. Então, vai ser novamente na agência, só que agora é uma saída do estoque. Primeiro vou mostrar para você uma consulta, como que eles estão lá. Então, consulta estoque, da série For, né? De 850.001 a 900 mil. Então tá aqui, tá vendo? Tem aqui no almoxarifado da série For essa numeração. Se eu marcar aqui também a opção acerto no estoque, ele vai achar também que é aquele acerto que foi feito hoje. Foi uma entrada referente a talões antigos. Então tá, vamos sumir com eles daqui. Para que eu vou fazer um acerto de estoque de saída? Para mim retirar esses talões então da responsabilidade do detentor ALM, né, que é o que está esses talões está lá para ele. Então é uma agência, vai ser uma saída no estoque do almoxarifado. Qual a série? For, bilhete 850.001 a 900 mil. Aqui então eu posso colocar uma descrição referente a essa saída, né? Esse aqui é importante colocar. É um campo livre também, você pode colocar qualquer coisa. Então vamos lá. Série For, talões. Então beleza, né? Talões de suíte conforme a autorização da Cefaz em 24/2/2011. E vou clicar no botão gravar. Beleza. Vamos consultar nosso estoque, ver o que o almoxarifado tem nesse momento, né? Então a série For, bilhete inicial de 1. Vou colocar um número bem grande aqui. Tem uns outros aqui, mas aqui eu havia feito já alguns testes nesse tema e é um banco de cliente, então já tinha algumas entradas aqui. Mas você pode ver que aqueles talões estão de 850.001 até 900 mil, não consta aqui nessa relação, ou seja, eles não fazem mais parte do estoque dessa agência almoxarifado. E como que eu vou descobrir então cadê esses talões? Se eu clicar nesse acerto de estoque aqui, né, nessa opção aqui, nesse parâmetro e executar, aí ele vai trazer, tá vendo? Ele vai trazer tanto a entrada quanto a saída. E aqui tem as descrição. Entrou então nessa data com essa descrição de acerto, né? E saiu com essa outra descrição. Então, ou seja, de posse daquele ofício lá, daquela autorização da Secretaria de Fazenda, ele é armazenado numa pasta lá, essa autorização por escrito que eles vão dar. E aí, posteriormente, se alguém reclamar esse talões, fala, não, tá lá o ofício. Inclusive, você pode até colocar aqui na frente onde que está arquivado essa autorização. Arquivado, prateleira tal, pasta tal, né? Então, para isso é que serve a acerto de estoque. Dúvida? Joia. Por último, o consulta de estoque, que eu já tinha te mostrado aqui, né? Então, o consulta de estoque, o que assim que eu não falei, foi sobre cada uma dessas opções. Onde você então consulta o estoque de passagem, que seria o geral, né? Por exemplo, da empresa 1, executar. Vai trazer o estoque geral de todas as agências. É.
posso clicar aqui novamente em parâmetros. Agora eu quero saber então o estoque de passagem da empresa 1 e do tipo de detentor agência e só da agência Cuiabá, por exemplo. Vou executar. Então ele trouxe só da agência de Cuiabá. Eu quero só da agência Cuiabá, mas eu quero também somente da série 4. Né? Então, são filtros, ou seja, quanto mais filtros colocar, mais precisa vai ser a busca. Você pode constar ainda por período também, né? Por movimentação, se foi entrada, saída ou ambos. Depois, nota de entrada. Eu quero constar notas de entrada, então, dessa agência CBA. Não tem nada, porque eu não fiz entrada em nada para a agência de CBA. Mas se eu pôr ALM, aí ele vai trazer. Acerto no estoque, que eu já tinha te mostrado, né, que é para mostrar todos os acertos que foram feitos. Que nesse caso só pediu um xerifado. Movimentação de estoque de passagens. É quando eu retiro de um detentor, né, e transfiro para outro. Tipo aqui, ó, movimentação, então, eu tirei do detentor almoxarifado e mandei para o detentor. Desculpa, aqui não é movimentação, não. Aqui é quando eu estou, então, o que movimentou naquela agência que eu informei aqui, no almoxarifado. O transferência que é o que eu estava te mostrando agora. Transferência, executar. Aqui é onde vai falar de quando eu retirei aqui do detentor almoxarifado e mandei para o detentor Brasnorte. Tirei novamente do almoxarifado, mandei para Cuiabá. Então dá para você acompanhar toda a vida de uma série e faixa de passagem. Do bilhete 1 ao 100. Vamos supor que você tirou de almoxarifado, mandou para a agência de Cuiabá. Depois tirou de Cuiabá, mandou para a agência de Várzea Grande, que é esse VAG. E assim vai. Então ele vai mostrando item por item aqui. Eu mandei para Cuiabá, ele vendeu 5 passagens, devolveu, entrou na matriz, que mandou para outro, que vendeu parte, e assim vai. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vamos passar para a parte de digitação de passagem, de caixa, e depois, quando nós já tivermos um lote digitado, vamos falar um pouco de relatórios, um pouco dessas consultas aqui também. A digitação de passagem já depende dessas configurações aqui, ó, configura digitação, onde para cada item marcado ou desmarcado vai ter um comportamento, lá o sistema vai comportar de uma determinada forma no momento da digitação. Esse documento está lá na pasta temp. Vou pegar aqui o Windows. Está aqui em temp. Não, desculpa. Temp não, lá em manuais. Manuais. Concluídos. Configuração QTQS. Então aqui eu tenho do cliente VIP, do estatística, do cliente e do gerenciador. Esses dois você já tem impresso lá naquele material lá que foi passado. Aqui, esse estatística não está impresso, não. Depois, se você quiser imprimir ele. Então, como eu tinha comentado, eu não vou falar de item por item isso aqui, até porque vai ficar cansativo, né? Você vai acabar dormindo aqui. Mas então tá lá, configuração Quick Statistics, configuração sistema na aba geral, depois na aba fechamento, transferência de estoque, configuração de empresa. Vou passar na parte de configura digitação só para mostrar para você um pouquinho sobre aquelas telas. Configura digitação. Então, só permite digitação para esta agência, que é o primeiro item lá, né? Ó. Então, aqui se você marcar, ele só vai permitir fazer digitação para a agência que está logada aqui, né? Então, deve ser o que ele vai estar falando ali também. Quer ver?
Ó, significa que o operador só poderá digitar os movimentos da agência na qual está conectado. Então, ele só vai trazer o que está aqui. Aí é bom depois você imprimir esse documento aqui e acompanhar, dar uma lida. Opa, vou marcar isso aqui e ver como é que o sistema comporta. Agora eu vou desmarcar e ver novamente. Então você tem muita coisa aqui para estudar. Falar nisso, como é que ficou o gerenciador lá? Tá de boa? Clareou bem depois daqueles testes lá? Beleza. Deixa eu só ver uma configuração aqui. Número da localidade. Aqui, código de origem e destino para utilizar o número da localidade. É até bom que eu vou acessar o gerenciador aqui e te mostrar mais um detalhe. Que é aqui no cadastro de localidades, né? Cadastro, tabelas, localidades. Número da localidade. Lembra que eu falei assim, ó, quando você pode utilizar aqui o código alfanumérico e lá no momento da digitação na estatística você pode utilizar esses códigos aqui, que é o número da localidade. Então é aqui que você parametriza. Se você colocar aqui código da localidade, ele vai exigir que você digite letras. Aqui, se eu falar número, então ele vai buscar aquele número lá. Outra coisinha que faltou aqui no estatístico foi na transferência de estoque, desculpa, nota de entrada, quando você selecionava aqui o fornecedor, lembra? Então lá, ó, editar. É um novo melhor. Pronto, aí. Então essa gráfica, né? Já falando um pouco aqui no gerenciador, onde que se cadastra então essa gráfica? É aqui, ó, cadastro, estatística, fornecedor, que é aquele menu que eu fiquei de passar no treinamento do estatística. Então, se eu vier aqui, essa gráfica, editor Leonor está cadastrado. Bom, vamos retomar então o nosso módulo de digitação. Iniciar ele. O digitação de passagem, então, ele é referente a quê? Aquelas vendas que foram feitas em agências não informatizadas. Você tem uma agência que o movimento dela é muito pequeno, não compensa colocar um computador lá e uma impressora, né? Ou também, às vezes, você não tem disponibilidade de comunicação. A internet lá é muito ruim. Então, você pode fazer a venda manual e enviar esses talões lá para a garagem, para a matriz, para ser digitado. A digitação é feita chamada de duas formas aqui, operações, né, digitação de caixas, ou então aqui nesse ícone aqui, do dinheirinho aqui, nesse atalho. Antes disso, eu vou gerar a viagem, que eu tenho também que montar vamos dizer assim, semelhante aos mapas lá do ticket, para ele poder achar os horários para digitação. Então, vou lá, gera viagens. Gera jogo para o março inteiro que fica melhor. Beleza, então vou lá digitar o nosso movimento de caixa.
Aqui eu vou informar então para qual agência eu estou digitando, né? O sistema vai sugerir o número do caixa. Vamos lá. BNR. Vamos pegar aquela agência Brasnorte, que nós tínhamos transferido então aqueles 200 talões para ela, né? Ele sugeriu o caixa número 1, ou seja, é o primeiro caixa dessa agência, não foi digitado nada até o momento. A data de abertura já traz a data atual. E a data de fechamento você informa. Ah, eu vou fechar ele hoje mesmo, então já vou colocar 24/2/2011. Você poderia ter iniciado esse caixa hoje e fechar só amanhã. Então você pode, amanhã você colocaria a data do dia 25. Saldo inicial e final. Aqui já está desabilitado, ou seja, é configurável também. Se você quer permitir edição desse saldo aqui ou não. Mais seguro não permitir, senão o pessoal lá da digitação pode começar a bagunçar isso aqui. Então, geralmente, isso aqui é através de níveis de acesso. O gerente tem acesso, mas os digitadores não. Se tiver, ele pode alterar à vontade ali. Vai virar uma bagunça feia. Bom, aqui, nessa janela aqui, é onde eu vou informar os movimentos de saída depois para fechamento desse caixa. Porque quando eu digitar as passagens, ele vai gerar um RMD, um valor, semelhante às vendas lá do ticket e lançar aqui. Então aqui o que você vai fazer? Vai informar só os lançamentos de saída ou alguma entrada que não seja referente à venda de passagem. Eu não vou fazer esses lançamentos agora não, vou deixar para fazer depois que nós digitarmos nossas passagens aqui então. Para digitar a passagem, então nós temos aqui um botão chamado Novo RMD. Isso. Toda vez que eu falar RMD, você pode entender também lote de passagem. Então, ou seja, um novo lote de passagem, uma determinada faixa. Eu vou informar lá para o sistema aquela faixa lá da série AGC, que é de agência, de 1 até 200. Então, como que vamos fazer isso? Clicar em Novo RMD. O sistema, então, já sugeriu também o RMD número 1, né? Ele trouxe aqui, então, a empresa, a agência, o tipo de lote, se ele é informatizado ou digitado. Lembrando, então, que você pode também fazer digitação em um lote informatizado. Ou seja, vamos supor que a agência vendeu, exportou para o estatística e ficou faltando alguns bilhetes. Aí você pode editar esse lote aqui, um lote informatizado, e inserir mais alguns bilhetes nele. Vamos então selecionar o lote digitado. Data de fechamento. Qual que é a data de fechamento do lote? Como eu já sei que é para hoje, eu já vou colocar aqui. Tipo de detentor, agência ou funcionário? Por quê? Numa determinada agência, você pode digitar passagens de funcionário. O cara viajou e acerta na agência Uberlândia, um exemplo, né? Então, você selecionaria aqui agência, né? Aqui ficaria a agência Uberlândia e aqui você selecionaria o funcionário e colocaria o número dele, o código daquele funcionário. Valor recebido seria referente então ao total das passagens vendidas, qual foi o valor que deu, qual que é o total. Não tenho ele ainda. Lá nas empresas geralmente eles têm. Quando o motorista viaja, ele preenche depois uma planilha com o número inicial e final que ele vendeu, o total de receita, né? E aí, baseado naquela planilha, eles colocam aqui. Algumas empresas chamam de RMD, outras de BDV, que é Boletim Diário de Vendas. Outros BDI, Boletim Diário de Intermediárias, ou BVI também, e assim vai. Mas não precisa atentar para esse detalhe, só porque você vai escutar muitos daí por aí. Oh, meu BDI aqui não bateu com o total das passagens. É o RMD. Que no final é o que? O lote de passagem, né? Beleza, valor recebido eu vou deixar vazio. Agora, aqui eu vou informar as faixas do bilhete que vai ser digitado. Então eu vou digitar do bilhete, a série então vai ser AGC, do bilhete 1 até o bilhete 200. Informei aqui, já inseriu no grid, né? E habilitou para mim o botão digitar passagem. Quando eu clico em digitar passagem, ele abriu a janela então de digitação. Nessa janela de digitação eu tenho
alguns itens aqui que é interessante falar. Tipo de documento. Pode ser uma passagem aberta, pode ser uma marcação, uma venda de liberação, uma emissão de liberação, bagagem, venda de vale transporte, né, ou baixa de vale transporte, seria isso. Bagagem. Quando eu estou falando bagagem, você deve estar um pouco confuso. O que tem a ver bagagem com passagem, né? As empresas, o que elas fazem? Você tem um limite de peso para transportar suas bagagens nos ônibus. O que passa disso, tem um limite. Eu não lembro de qual, mas parece que são 35 quilos. O que passa disso pode ser cobrado como excedente, por isso eles chamam excesso de bagagem. Então eles têm um controlezinho, um cupomzinho, semelhante a um conhecimento de cargas, que é origem, destino e o nome do cliente. É bem resumido. E o valor. E eles utilizam então o sistema para fazer a digitação desses excessos de bagagem também. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Digitar um aqui para você ver. No tipo de operação aqui, você vai selecionar qual tipo de operação está sendo feita. É uma digitação, um cancelamento ou uma devolução de passagem. Digitação seria passagem normal. Cancelamento, então é uma passagem que foi vendida, mas não foi utilizada, né? O cliente não utilizou ela, então ela foi cancelada. Estou emitindo. Errei por algum lá, sei lá, errei o destino ou o valor da passagem, então eu cancelo ela. Devolução é quando o cliente comprou o bilhete e posteriormente ele retornou na agência e devolveu. Então é tratado como uma devolução. Vamos então partir para a nossa digitação. Vamos fazer o mais simples primeiro. Essa tela aqui ela é toda com. Você pode utilizar a tecla Enter para facilitar então para o operador. Que alguns aqui é Tab, Tab e Enter, né? Aqui você teclou Enter, já solicitou aqui então a data. Ou seja, o bilhete que eu estou digitando aqui, que dia que ele foi vendido, né? Vamos supor que foi hoje mesmo. Qual foi o vendedor? Então você pode selecionar aqui o vendedor. Lembrando que você pode também colocar o vendedor como sendo o próprio detentor, que é quem está com esse estoque. Nesse caso aqui, vamos colocar que foi essa Adriana, né? Que é o vendedor 55. A agência aqui ele já trouxe para mim, né? Porque eu tinha parametrizado lá atrás. E aqui também ele trouxe o primeiro bilhete a ser digitado, o número 1. Quando eu clico aqui, ele pede agora o quê? A linha. Em qual linha esse bilhete foi vendido? Cuiabá, Juína. Vamos pegar aqui. Então vamos digitar aqui de CBA. Olha, deu problema. Por quê? Origem do trecho inválido para a linha. Porque aqui é número e não letras. Então eu vou deletar e selecionar número. Cuiabá é o número 5. Já tem uma incoerência aqui, né? Assim, meio estranho. Porque se eu estou digitando para a agência de Brasnorte, uma passagem de Cuiabá a Juína, né? Então ficou esquisito. Então eu tenho que digitar o quê? De Brasnorte, né? Para Juína. Então de 14 para 4. Então, ou seja, de 14 para 4. O cliente, aqui seria para você informar qual foi o cliente que viajou com esse bilhete, o cliente VIP. A ideia era para pontuar para esse cliente aqui já aquela compra. Só que como não tem, vamos dizer assim, integração com esses dois bancos, a pontuação está lá no modo de venda, ou seja, no banco guichê, que está integrado com o VIP, né? Que está enxergando o mesmo banco, vamos dizer assim. Então aqui isso aqui se torna desnecessário aqui informar o cliente. Quantidade de passagem. Lá quando o pessoal está digitando, eles pegam o bloco de passagem e conta aquilo. Começou no bilhete número 1. Então, se o bilhete de 1 até 10 foi de Brasnorte para Juína, então você pode colocar aqui 10 passagens. Se foi só o bilhete 1, aí você tem que digitar 1, alterar o trecho aqui para o trecho do próximo bilhete e assim vai. Vou colocar aqui que foi 10 passagens. Viajou também no dia 24.
Então, qual o horário da viagem? Você seleciona aqui, 14 horas. Aqui você vai selecionar o tipo de pagamento, se foi pago em dinheiro, em cartão, em cheque, né? O tipo de venda, se é passagem normal, se é idoso, se é cortesia. Aqui, dinheiro, cheque, cartão, requisição, né? Vamos supor que é dinheiro mesmo e é passagem normal. E aqui se houve pagamento de seguro e de taxa de embarque. Se não houve, deixa como está. Aí você vai só clicar nesse botão inserir. Então ele inseriu nossos 10 bilhetes, né? E já sugeriu aqui, opa, o próximo bilhete a ser digitado agora é o número 11. Então aí ele já pula para o próximo. Aqui o trecho, vamos supor que foi de Brás Norte para... Não tem. Para Cuiabá. Então ele está voltando agora. Quantidade de passagem, 15 bilhetes. Qual o horário? 18 horas. Né? Aqui vai ficar tudo normal também. Vamos clicar no botão inserir. E assim vai. Você viu que quando eu cliquei, confirmei a digitação, ele posicionou o foco aqui nesse campo. Eu posso alterar para ele posicionar aqui. Para quê? Para mim selecionar outro tipo de digitação. Vamos supor que esse bilhete 26, que é o próximo que eu sugeri, foi cancelado. Então eu seleciono aqui cancelamento, né? Quando eu seleciono cancelamento, ele não pede origem nem destino, ou seja, o sistema entende então que cancelamento pode ser um bilhete que nem chegou a ser impresso totalmente. Então, por que eu vou informar origem e destino, né? Se eu quiser informar, é parametrizável também. Eu posso ir lá, concluindo essa tela, eu já vou lá te mostrar onde que muda isso daqui para a pessoa digitar a origem e o destino aqui da passagem. E outra coisa, o cancelamento também ele vai trazer aqui como valor zeros, que seria o valor zero desse bilhete, né? Vou clicar no botão inserir. Beleza, o próximo a ser digitado é o 27. Vou fechar essa janela. Fechar tudo aqui e vou voltar lá só para... Então, configuração, configura digitação. Aqui, digitação de passagens. Digita dados da viagem no cancelamento. Tá vendo? Ele está desmarcado. Se eu marcar aqui, toda hora ele vai abrir a janela. Então, quando for um cancelamento, ele vai abrir aquelas duas edits para ser informado a origem e o destino dessa viagem. Beleza. Como que eu vou retomar a minha tela agora que eu estava digitando? Será que eu perdi tudo aquilo lá, né? Não pode, né? Eu conheci um software aí de um concorrente que se você saísse da janela, você tinha que digitar tudo de novo. Você perdia tudo. Tá louco. Vamos lá então. A agência é BNR. Não tenho nada aqui, né? Se eu clicar em novo RMD, ele vai começar um novo RMD. Ou seja, também não vou chegar naquele lote que nós começamos a digitar. Então, como que eu vou chegar nele? Eu vou clicar aqui em RMDs caixa. Aí ele trouxe ele aqui vermelhinho, significa que ele está aberto. Então ele já está aqui no grid, já selecionado. Eu vou clicar no botão editar. Então está aqui, né, a nossa faixa, como foi informada. Vou clicar no botão digitar passagem. Então ele continuou, trouxe aqui para mim que o próximo bilhete é 27 a ser digitado, da mesma forma que nós tínhamos deixado lá então, né? 24/2/2011, que foi a data da venda. Vendedor aqui, deixa eu selecionar, que foi esse aqui agora que vendeu. Então prossegue normalmente. Qual linha? Vamos pegar essa outra linha agora, Juína para Cotrigo. Não, mas Juína não tem Brás Norte, vai ser essa aqui mesmo. De Brás Norte para a Curva do Breque. Isso, vamos supor que aqui só tem uma passagem, né? 24/2/2011. 18 horas. Inserir. Continuando, de Brás Norte agora para esse distrito aqui. Vamos supor que foi 5 bilhetes.
18 horas. Então, Rafael, digitação de passagem é isso. É o pessoal lá no dia a dia pegando um talão já preenchido, devolvido pela agência ou pelo motorista e fazer isso aqui. É uma tela bem cansativa falar assim, mas não tem muito o que falar sobre esse processo aqui. Aqui você tem ainda consulta estoque, né, que você pode consultar. Estou digitando um bilhete aqui que não pertence a essa agência. O sistema fala que não é dessa agência. Então você pode clicar aqui, ó, ele vai abrir aquela janelinha de consulta. Nós já vimos mais cedo. Acerto no estoque, a mesma coisa. Você pode também, opa, não tem estoque para esse carinha, mas realmente o estoque é dele. Então você pode fazer um acerto aqui, ou seja, lançando diretamente para aquela agência. Ou ainda, transferir estoque, né? Busca passagem. Ele está falando aqui que a passagem que você digitou já existe em um lote, já está digitado em um determinado lote por aí. Então você pode clicar nesse botão e verificar em qual lote ela foi digitada. Vou tentar alterar aqui para a passagem número 30. Aí não vai deixar, vai falar que já está digitada. Depois que a gente fechar esse lote, eu te mostro essa opção de busca passagem. Horário extra, você pode também gerar horário extra aqui para fazer digitação. Vamos supor que a empresa transportou uns passageiros e esse extra não saiu da rodoviária, saiu direto da garagem, nem foi aberto lá no cliente, lá no Quick Ticket Cliente. Aí você pode abrir ele aqui no Estatística e fazer a digitação para ele. E configura viagem, nós vamos ver também daqui a pouco. Que é o que? Eu até já vou abrir a janela para você ver. Um exemplo, eu tenho essa linha que é de Juína até Cuiabá. Vamos supor que o ônibus, num determinado dia, ele não fez a viagem total. Ele foi de Juína até Brasnorte, que dá o quê? Vamos supor que de Juína a Cuiabá é 800 km e até Brasnorte é 300. Ele correu, então, esse horário foi atendido somente 300 km. Aqui você pode encurtar a viagem. Para quê? Para nos relatórios de aproveitamento ser calculado sobre os 300 km e não sobre os 800. Porque senão ficaria tudo furado, né? Sua linha ficou o mês inteiro fazendo, o seu carro ficou o mês inteiro fazendo só a metade da linha e no final vai computar a linha inteira. Então é por aqui que nós vamos fazer essa alteração, esse atendimento parcial. Então eu vou fechar essa janela, né? Terminei meu RMD, não digitei as passagens todas, digitei só parte delas, né? Falar um pouco sobre esses botões aqui. Então o botão fechar, realmente ele vai fechar essa janela. Digitar passagem é aquela tela de digitação nossa. Digitação de catraca é outra história que nós vamos ver aí mais para frente. Limpar RMD. Se você clicar aqui, ele vai limpar os dados desse RMD aqui, permitindo que você selecione o outro então. Vou clicar aqui, ó. Aí eu posso escolher outro RMD, mas eu quero o número 1 mesmo. Então continua, meus bilhetes estão lá. Excluir RMD. Se você clicar em excluir, ele vai excluir tudo aquilo que nós fizemos até agora, ou seja, nossa digitação ficou perdida. Fechar RMD. Fechar RMD, o que ele vai fazer? Ele vai então totalizar as vendas, fazer um lançamento no caixa e baixar o estoque dessas passagens que foram vendidas. Daqui a pouco nós vamos clicar em cada um deles. Relatório. Você vai ver aqui o relatório então das vendas, né? Então, ele vai mostrar então a linha que foi digitada ou vendida, no caso aqui, né? A partida, a origem, destino, a data, o vendedor, o número do bilhete de passagem, a série e o valor desses bilhetes. E totalizar no final. Então foram 31 passagens, né, no valor de R$ 2.009 total. Se eu tentar fechar o lote agora, ele não vai deixar porque eu informei que era 200 bilhetes e digitei só 31. Não digitei o restante. Então eu vou tentar fechar, já vou começar. Ó, ele falou então, ele trouxe uma mensagem para mim também. Ele falou assim que o total das vendas foi R$ 209. Eu não coloquei valor recebido aqui, então está havendo uma diferença de 2009.
E ele está perguntando aqui se eu quero mandar essa diferença para qual caixa? Para o detentor, ou seja, para o dono dessas passagens, para quem vendeu ou para outros. Eu posso ainda selecionar um outro responsável para mim pagar esses bilhetes aqui que teoricamente eu não recebeu, né? Não foi colocado ali o valor. Vou deixar com o detentor mesmo, vou clicar no botão OK. Ó. Quantidade de passagem digitada não confere com a quantidade informada nas faixas do lote. Bilhete não digitado. Então, a série fiscal 99, né, da AGC. Então, daqui para baixo, ou seja, não foi digitado nenhum desses aqui, ó, vai até o 200. E agora, o que eu faço? Eu posso fechar o lote faltando isso aqui? Não, não tem como. E vamos supor que realmente ele não vendeu. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu clicar nesse botão gerar faixas, ele vai remontar a minha faixa aqui somente com aqueles bilhetes que foram vendidos. Entendeu? Então vamos clicar aqui, gerar faixa. E ele vai alterar esse dado aqui, ó, inicial e final. Então ele está perguntando se eu confirmo a geração, né, e está falando que esse procedimento vai excluir as faixas digitadas, né? E vai ser gerada novas faixas, ou seja, vai excluir essas aqui e vai gerar nova. Ó, viu? Então, de 1 a 32. Eu vou colocar o valor recebido aqui, né? E vou tentar fechar novamente nosso RMD. Então, não há diferença de valores. Lote fechado com sucesso. Aí tem esses relatórios aqui que é parametrizável também, se você quer visualizar eles ou não. E ele colocou no nosso caixa, então, você viu, ele fez um lançamento de entrada aqui, ó, daquele total das passagens digitadas. Vamos ver mais coisas naquele relatório nosso lá? Quase dormindo aí já ou não? Ó, se fizer sono aí, você fala que nós soltamos umas bombinhas aqui, aí você acorda. É. Então o que eu vou fazer? Eu chamei novamente a agência e o caixa, vou editar o RMD, né? Então agora mudou um pouquinho. Eu posso clicar em RMDs de caixa e editar, mas como ele já lançou um aqui, ele habilitou esse botão aqui, ó, editar RMD, que tem a mesma função de se eu clicasse aqui e editar. Então vou clicar aqui, editar RMD. Editou, né? Agora, você viu que aquele botão que estava fechado RMD, ele mudou, tá vendo? Ficou abrir RMD agora. Então, a label dele, ou seja, o nome dele mudou. Vou abrir o RMD. Para que eu vou abrir? Porque faltou alguns botões que eu não falei para você, a funcionalidade deles. Visualizar é um deles. Se eu clicar aqui em visualizar, ele vai mostrar todas as passagens que foram digitadas. Vamos lá então. Ó. Então, comecei no bilhete 1, digitei ele de Brasnorte para Juína, o valor da passagem foi R$ 26. E aqui eu tenho a data da viagem, hora da viagem, data do trecho, horário do trecho. Por que isso? Porque a viagem saiu 14 horas lá de Cuiabá, mas em Brasnorte já está passando às 22. E assim vai. Isso aqui é de acordo com aquilo lá no cadastro de linha, quando você define a distância entre um trecho e outro, né? E aí você tem um punhado de dados aqui, ó, tá vendo? Quem que é o operador, quem que digitou, ou seja, quem vendeu e quem digitou, você tem tudo aqui. Isso. É uma cagada, o sistema entregou ele. Desde que ele não emprestou a senha dele para outro, né? Opa, minha senha é 123 a vida inteira. E alguém descobre essa senha e vai fazer caca no nome dele. Isso. Aí, vamos supor então que essa passagem aqui, 32, ela não era desse cara, ou seja, eu não tinha que digitar ela, era de outra, sei lá, digitei errado, né? Então eu vou excluir ela. Como que eu faço? Eu só clicar aqui no grid e clicar no botão excluir.
Confirma a exclusão da passagem. Beleza, confirmei. Ela já não está mais aqui, ó. Já era. E vamos supor então que essa da curva do break aqui, ela era para esse distrito de Bauchi também, não curva do break. Eu tenho que excluir e digitar de novo? Não, eu posso clicar aqui, editar passagem. Ele vai abrir aquela janela de digitação, né, que nós fizemos. E aqui eu posso alterar, ó, clicando nessa mãozinha. Eu procuro aqui então distrito lá e vou clicar no botão inserir. Então, quando eu cliquei, pressionei Tab aqui, ele já mudou o valor da passagem, da tarifa. Vou clicar no botão inserir. Pronto. Vou fechar. Então já está lá, ó, tá vendo? Assim você pode editar e alterar uma a uma. Então você pode editar e alterar ou excluir um bilhete. Pode também, eu estou consultando aqui, eu tenho que ver esses bilhetes. Aí, mas antes de excluir, o que ele faz? Exporta para o Excel. Por quê? Se ele excluir coisa indevida, ele tem então por onde, né, consertar a caquinha. Ó, então o conteúdo desse grid aqui ele vai estar no Excel aqui já, quer ver? Ó, tudo aqui. Não vou salvar. Beleza. Ainda nessa tela, eu tenho aqui um renumera passagem. Para que serve isso? O cara digitou aqui bonitinho, né? O sistema, no momento que você está digitando, ele não tá verificando se aquele estoque pertence àquele cara, não. Quer dizer, ele verificou aqui, quando você informou a faixa, né? Ele ia verificar se está fora de sequência e tal, né? Ele até vai sugerir aqui a faixa daquele detentor. Mas vamos supor que ele digitou errado. Opa, era de 1 a 32, mas na verdade é de 101 até 132. Então você pode ainda renumerar essas passagens. Então a série atual é a GC, né? O que eu fiz? Eu cliquei aqui então em renumera passagem. Série atual é GC. Número atual de 1 até 32. Eu vou mudar para a mesma série, mas o número vai ser de 101 a 132. Aqui uma observação, um motivo da renumeração dessas passagens. E você vai clicar no botão OK. Tá vendo que ele já alterou aqui? Vamos agora então tentar fechar nosso lote, né? Ou seja, o nosso RMD. Ó, viu que deu uma diferença de R$14 aqui? Por quê? Porque nós alteramos aquela passagem que era para a curva do break, nós mudamos para aquele distrito lá de Bauchi, né? Nessa tela não tem mais como retornar, então você pode clicar no botão OK, fechar, né? E depois retornar e lá abre, altera o valor. Ó, início de faixa 101 não confere com o primeiro bilhete em estoque. Por quê? Lá tem uma configuração do sistema onde eu falei para validar estoque. E como eu saltei uma sequência, eu comecei no 101 e não no bilhete 1, ele está falando que não coincide. E não vai permitir que eu feche o lote. Então eu posso ficar aqui o dia inteiro. Não vai fechar. Para fazer isso, eu tenho, no caso, que alterar a configuração do sistema, né? Ou então verificar se essa sequência foi digitada errada. Então, onde é feito isso? Eu tenho que vir aqui configuração, configura digitação. Agora é lembrar onde é que está isso. Digitação de passagem, aba outras. Aqui, ó, verifica a sequência estoque, tá vendo? Então lá em configuração, ó, configuração, configura digitação, fechamento lote, aqui nessa janelinha. Vou desmarcar, vou salvar.
Como eu alterei uma configuração aqui, né, dessa estação, eu tenho que sair e entrar novamente. Para que ela surta efeito, então. Vamos lá de novo, BNR, caixa 1. Não tem ninguém aqui, porque nosso RMD foi aberto, né? Então eu venho aqui, ó, RMDs caixa. Vou editar ele. Fechar RMD. Agora ele deixou. Só que o que, que ele fez? Ele lançou uma diferença aqui de R$ 14. Por quê? O cara me pagou então, aliás, ele pagou a mais, né? Era 1.995 e ele pagou 2009. Então, o valor recebido de motorista, ou seja, esse carinha, esse motorista tem um crédito com a empresa no valor de R$ 14. Não sei se lá no contas a pagar está parametrizado. Deixa eu ver aqui. Contas a pagar receber. Já está. Então ele gerou aqui um valor, né, que eu tenho que pagar para o motorista depois. Ou seja, a empresa tem um débito com ele. Está devendo para ele, porque ele pagou a mais. Depois nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente. Eu só entrei aqui para... Porque como que o sistema faz? Ele controla, então ele tem um mini financeiro aqui, onde ele controla as diferenças de motoristas e agências. Ó, o cara viajou e não me pagou um determinado valor, ou seja, trouxe dinheiro a menor. Aí você pode fazer, então, esse controle aqui pelo sistema. Se eu voltar aqui e abrir o lote, ele vai, então, eliminar aquela diferença. Quer ver? BNR, caixa 1. E vou editar esse RMD. Abrir RMD. Beleza, foi reaberto. Se eu voltar aqui, então, aí não existe mais nada para pagar nem receber para esse cara. Vamos retomar lá então. Vou colocar o valor correto aqui que foi recebido. E vou fechar nossa RMD. Beleza, então não existe diferença, né? E assim vai. Ah, eu terminei de digitar as passagens dessa agência aqui. Então o que, que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que zerar o meu saldo aqui, ó, saldo atual, né? Isso aqui é referente a esse lançamento. Tenho que zerar ele para poder fazer o fechamento do caixa. Claro que isso é parametrizável. Eu posso falar que vai passar saldo de um dia para o outro, também o sistema deixa. Mas se eu marquei lá que no fechamento o saldo final tem que ser igual a zeros, então eu vou ter que fazer isso, vou ter que zerar. Para mim zerar esse saldo, como que eu faço? Vou clicar nesse botão inserir, selecionar aqui um tipo de movimentação e colocar. Colocar que foi tudo pagamento, depósito. Então 6, depósito no Sicredi, no valor de R$ 1.995. O número de documentos, se existir. Data de competência, ou seja, qual data que esse depósito foi efetuado. Vamos supor que ele fez hoje digitação, vendeu hoje, mas só vai depositar amanhã. Então você colocaria a data de competência aqui do dia 25. Competência seria a data de movimentação daquele valor. Isso. Isso daqui já pensando lá na integração do estatística com gestão. Quando ele fizer a integração, vai gerar um depósito bancário na data que você colocou aqui, ó. Um depósito na conta bancária cadastrada no gestão e parametrizada, né? Então vai gerar na data que foi informada aqui. Então quando eu
teclar Enter aqui, ó, e ele vai então zerar esse saldo. Ó. Terminado esse processo, agora eu posso fechar o caixa. Quando eu clico em fechar caixa, aqui eu tenho mais alguns botões que são relatórios também. Eu posso emitir um relatório de acerto. Se houve alguma diferença de acerto, né, ele vai imprimir aqui então. Não teve nada, então não vai. Senão ele ia colocar lá aquele valorzinho daquela diferença que tinha dado anteriormente, né, de R$ 14, se não me engano, R$ 14, que seria um recibinho para o motorista ou o pessoal da agência assinar, para enviar para eles, né, para ser recebido depois. Então vou fechar o caixa. Ele falou que após o fechamento só serão realizados lançamentos em um novo caixa que será aberto. Beleza, vou confirmar. Fechado com sucesso. Então, o diferencial de caixa do estatística e do ticket, lá no vendas. O do estatística você pode reabrir ele a qualquer momento, desde que tenha permissão e fazer alteração. O do ticket não pode, do módulo de vendas lá do cliente. Porque senão vira festa, né? O cara faz o caixa bonitinho, né? Manda para a empresa e depois altera ele. E pega o dinheiro e bota no bolso. De boa até aqui? Digitação para uma agência? Uhum. Beleza. Outra modalidade de digitação que existe então também no sistema é a digitação para motorista ou cobrador. Ou seja, então o motorista pega os talões e viaja, e aí ele chega, acerta aquele valor, mas cada motorista não é uma agência, ou seja, eles criam uma agência chamada acerto de motorista, alguma coisa assim, e tudo é digitado naquela agência. Ou seja, se vamos supor acerto motorista Uberlândia, vamos pôr ACU, né, de Uberlândia. Ou seja, todos os motoristas que acertarem em Uberlândia vai cair no caixa dessa agência. Para facilitar o controle, porque você imagina você criar um para cada motorista, a empresa tem 100, 200 motoristas, e o motorista tem uma rotatividade muito alta, ou seja, está sempre saindo e contratando novos motoristas, e vira aquela bagunça. Aí vira aquela bagunça. Bom, faltou uma coisinha que eu não te mostrei aqui. Então, nessa agência Brasnorte ainda, nesse caixa 1, o caixa ficou fechado. Se eu quiser mexer em alguma coisa, então eu vou reabrir ele, né? É. Então vou lá. Esse bicho aí ia dar dengue lá. Acho que ele não morreu não, pode pisar nele. Bom, então vamos lá, né? Ele deve ter pego o Edivaldo aí já. Bom, vamos lá. A agência, então, de Brasnorte, nós tínhamos lá os bilhetes de 1 até 200, não foi? Nós digitamos de 101 a 131. Vamos consultar o estoque para ver, então, como que ficou? Então, para a série AGC, agência detentor Brasnorte. Ó, ele tem de 1 a 32, depois de 132 a 200. E de 33 a 100 também, né? Ou seja, então ele partiu a série de 1 a 32, 33 a 100. Então esse aqui é o que está pendente no estoque dele. Se eu abrir aquele lote, ele vai voltar tudo para o estoque. Quando eu fecho, ele vem aqui e baixa. Só para você ter ideia de como vai funcionar isso. Porque isso é importante, porque às vezes alguém liga no suporte e fala assim, ó, o estoque do carinha aqui, eu já digitei as passagens, mas as passagens constam ainda no estoque dele. Por quê? Ele digitou, mas não fechou o lote. Então ela vai constar, realmente. Então se eu vir aqui, vou abrir esse caixa, editar o RMD,
e abrir o RMD. Vamos consultar o estoque de novo. Então, lá da agência Brasnorte, série AGC. De 1 a 32, de 101 a 131, de 102 a 200. Então tá tudo aqui, tá vendo? Inclusive aquela que nós tínhamos digitada. Ele tá com os 200 formulários aqui ainda. 200 bilhetes. Vamos fechar esse RMD. Vou editar de novo só para confirmar que eu tinha te falado. Consulta estoque. AGC. Opa. BNR. Série AGC. Né? Então tá aqui os 31 bilhetes. Saiu do estoque dele. Voltou para 169. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui sobre RMD para te mostrar. Não, os botões aqui eu já falei, né? Todos esses. RMD. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Ou não, Rafael? Só quando for testar, né? Tá certo. É. Não, daí eu te passo daqui. Eu vou fazer mais uma digitação aqui. E daí, se você quiser dar uma treinadinha, aí eu paro a gravação, você faz a digitação e a gente vai retomando. Sei, o que você achar melhor. Bom, a próxima agora então é sobre a digitação de motoristas, né? Então, primeiro eu vou consultar o estoque. Eu não lembro para qual motorista que eu coloquei aquele estoque lá. Eu vou consultar o estoque. Da série MOT. Ah, foi preço Antônio Marcos, código 12. Então é para o detentor 12. Beleza. Então vamos fazer uma nova digitação. Agora para motorista. Eu falei então que as empresas criam uma agência chamada Acertos, né, para fazer o acerto de motorista. Então tá aqui, ó, CT. Aqui é a mesma coisa, exatamente igual eu te mostrei antes, ou seja, a data de abertura é a de hoje, a de fechamento depois você coloca. Vou deixar vazio por enquanto. Vou clicar no botão Novo RMD. Qual agência que eu estou digitando? Essa CT mesmo. Qual que é o lote? Número 1 que ele sugeriu. Algumas empresas colocam aqui o número do formulário lá que o carinha preenche lá no momento do acerto da viagem, onde ele faz uma planilha, que é o BDV ou BDI que eu tinha falado, né? E ele tem uma numeração. Algumas empresas utilizam então a numeração desse documento, coloca aqui. Porque esse RMD aqui é sequencial, começa no 1 e vai até infinito, ou quase infinito, né? Até uns 17 dígitos aqui. Ah, outra coisa. O número do caixa aqui também, limpar. Então, vou pegar aqui a agência ACT. Ele sugere o número 1. Eu acho interessante, até eu tenho orientado o pessoal lá, a colocar a data aqui no número do caixa. 24/02/2011. Por quê? Ah, eu quero verificar o caixa do dia 24. Qual que é o número dele? Então tem que sair procurando, né? Aqui no browser para achar o número e a data. Então por aqui fica mais prático. A abertura vai ser hoje, né? Fechamento eu vou deixar vazio. Novo RMD. Vamos supor que o BDV dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6.
que é o documento lá que ele preencheu, o BDI, alguma coisa assim. Data de fechamento 24/2/2011. Aqui é que muda, aquilo que eu tinha te falado. O detentor é essa agência? Não, é o motorista. Então é um funcionário. Qual que é o código dele? Código 12, né? Que é esse cara. Mas eu vou digitar para outro, só para você ver como é que o sistema vai tratar isso aqui. Vou digitar para esse 17 aqui, tá? Valor recebido depois eu coloco. Deixar assim mesmo. Agora eu vou colocar a faixa aqui então. Série MOT do bilhete 1 ao bilhete 200. E vou clicar em digitar passagens. 24/2/2011. Então o vendedor, tá vendo que eu já trouxe aqui, é o 17, porque eu falei que o vendedor é o detentor, ou seja, é o dono do talão, que está configurado para isso. Opa, deixa eu chamar aqui outro estatístico para me te mostrando. Quick Statistics. Então, configuração, configura digitação. Aqui, ó, vendedor padrão, preencher, saltar, detentor, ou seja, quem que é detentor? É o dono do talão, né? Então ele vai sugerir então aquele carinha lá, o 12 lá, que é o Luiz. 12 não, 17. É. Opa, por que que ele falou isso? Série digitada morte não apresenta estoque. Por quê? Porque, na verdade, não é desse cara. Vamos pegar aqui agora, vamos voltar. Vou fechar aqui. Vou pegar aqui o 12. É, porque ele pegou o detentor que estava informado aqui, mas na verdade o detentor é o 12, é esse Antônio. Esse que eu queria te mostrar. Beleza, né? Agora vamos lá, digitar passagem. Opa. Ó, agora passou. Então ele validou o estoque, se o estoque é daquele carinha lá, né? Qual linha que eu vou digitar isso? De Cuiabá para Juína. Partindo de Cuiabá. Com destino a esse entroncamento aqui. Vamos supor que ele emitiu 5 passagens, né? O horário. E vou clicar no botão inserir. Não tem seguro nem taxa de embarque. Agora, vamos supor que ele emitiu outro agora de 18, que é esse entroncamento, porque o motorista é o seguinte, ou o cobrador, na medida que ele vai vendendo, o sistema então passou de A até B. A hora que ele chegou em B, aí já não tem mais vendas partindo de A, né? Ou seja, ele vendeu até entroncamento, agora de entroncamento para frente. Então, de entroncamento para Três Fronteiras. Quantos bilhetes? Vamos supor que foi mais 2. Aqui eu vou selecionar o horário. E inserir. E assim vai. Vou fechar. Vou regerar as faixas. Eu posso regerar as faixas ou então editar ela aqui e alterar. É, em cima dela. Posso entrar aqui e fazer a alteração. Então digitei só 7 bilhetes. Tá ali. Qual que deu o total do acerto? R$ 267. Então beleza, tá ali, já vou fechar o meu RMD. Lote fechado com sucesso. Aí também está configurado lá para fazer o seguinte: as passagens que sobrar, ele devolver para o estoque. Por quê? Acontece do motorista viajar, pegar o talão, e aí assim que ele chegou de viagem, ele paga aquelas passagens que foi vendida e devolve o talão com as passagens que estão ainda sem preencher.
para a empresa passar para outro motorista ou não. Se as passagens for continuar com ele, então da 8 até a 150, que é aquela faixa que eu tinha informado aqui, né? Aí o que ele vai fazer? Se for continuar com ele, então eu fecho aqui simplesmente. Se eu falar que eu quero retransferir ou retornar o estoque, ele vai mandar então da 8 até 150 lá para o almoxarifado de talões, que é aquele ALM de onde ela saiu. Ela retorna. Então vamos clicar aqui em retornar. Beleza, aqui então só vai aparecer as que ele vendeu, né? E vamos agora então consultar estoque. Eu vou por aqui mesmo, editar RMD, que é mais rápido. Consulta estoque. Então na empresa 1 da série MOT. Ó, da 8 até 150 foi devolvida para o almoxarifado. Então ele vai ter disponível para esse carinha aqui, para esse motorista, ele vai ter só da 151 até 200. Acho que foi 200 passagens que eu tinha mandado para ele. Vamos ver aqui. Não, acho que foi só 750 mesmo. Beleza, aí eu digitei então, ele descarregou aqui o valor, tá vendo? Aquele número do RMD que eu tinha colocado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai estar aqui, ó, né? E aqui também é o número do documento, nesse caixa. Aí chegou outro motorista, ou cobrador, eu vou digitar, ele vai inserindo aqui, RMD número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. No final do dia, eu vou fazer um lançamento de saída de todos os movimentos, ou seja, aqui de entrada ou saída daqueles motoristas, e fechar o caixa. Como que eu faria isso? Vou clicar no botão inserir, né? Selecionar o tipo de movimento. Vou fazer mais uma digitação aqui, só para você ver um outro RMD aqui dentro, certo? Então eu já estou dentro aqui do caixa, né? Novo RMD. Bom, ele já sugeriu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Se não for, é só alterar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Vamos supor que os outros dois foi outro motorista que utilizou. Aqui vai ser funcionário 12. Aqui é a mesma coisa então. Agora eu vou clicar em continuar aqui, né? Formei o funcionário. Agora eu vou informar aqui a série, então. MOT. Vou falar que são só 3 passagens, de 8 a 10. Data da venda. Aí, tá vendo? Aí já ficou brabo comigo, tá vendo? Não tem estoque para esse carinha. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma transferência. Do 8 até o 10, vou tirar de almoxarifado e mandar para esse motorista. Aí entra a função dessa botão transfere estoque aqui. É aqui, ó. Eu vou ter que limpar aqui, senão não vai deixar transferir. Então eu vou tirar da agência almoxarifado e mandar pro... porque quando você utiliza almoxarifado aqui, tudo fica centralizado nele. É como se essa sala aqui fosse nosso almoxarifado, né? Nossa agência. Tudo que o pessoal quiser, eles vão solicitar e eu vou preencher aquele formulário lá, aquele protocolo, eles vão assinar, recebendo os talões. Vou mandar para o funcionário 12 da série MAT de 8 a 10.
Beleza, então são só 3 passagens. Agora já vai deixar de digitar. Isso, agora tem. Vou pegar essa outra linha aqui. Então, de Cotriguaçu para Juruena. 3 passagens. Beleza, digitei, né? Vou fechar o nosso RMD. Vai dar uma diferença de valores. Que eu esqueci de preencher o valor recebido, né? Aqui, ó. Só que ele gerou uma diferença, tá vendo? Ele está me devendo R$ 57. Ou seja, então agora a empresa que tem um crédito com ele. Se eu for lá no contas a pagar, isso aqui vai estar lançado em azulzinho lá, quer ver? Cadê? Tá aqui. Ó. Então a empresa tem um crédito de 57. Não quero, vou mudar isso aqui então. Vou lá, agência ACT, o caixa dessa data, né? O que eu vou fazer aqui? Vou editar esse RMD, agora eu vou clicar aqui no grid, né? Ou então aqui também, ó, RMDs caixa, seleciono o que eu quero editar, ó, que é esse 57. Vou abrir o RMD, colocar o valor aqui que eu recebi e fechar. Não gerou diferença. Então é isso aí, tá vendo? Ele vai enchendo aqui de RMD. Concluído, terminou o dia. Meu grid aqui tá, digitei lá 30 acertos ou mais. Então eu vou inserir aqui os pagamentos que eu fiz e zerar esse caixa. Isso. A hora que eu inserir todos, né, e zerar o caixa, o saldo ali, aí eu posso fazer o fechamento. Tipo de movimento. Vamos supor que eu paguei aluguel. Aluguel. Agência de Cuiabá. R$ 200. Beleza, sobrou 124. E aí eu vou fazendo os meus pagamentos lá do dia a dia. Terminou? Ao que sobrou, eu vou depositar. Depósito Banco do Brasil, R$ 124. O número do documento e a série. Beleza. Zerou o saldo. Vou fechar meu caixa. Uai, não cliquei com... Beleza. Ah, é. Também eu não leio, né? Data de fechamento do caixa não pode ser vazia nem maior que a data do sistema. Então, nem vazia nem maior. Então, é hoje, né? Caixa fechado com sucesso. Beleza. Então, Rafael, nós vimos as duas modalidades aqui, ó. Digitação de agência e de cobrador. Então, o que acontece muito, o pessoal solicitando suporte, é o seguinte. Que quando o pessoal informa lá uma faixa grande, só digita parte. Eu falo, bilhete tal, tal não foi digitado. Ou o estoque não pertence a esse detentor. Tenta fechar o lote, fala que o estoque não pertence àquela agência ou àquele funcionário. Então, o que você teria que fazer? Verificar, então, o estoque. Opa, mas esse estoque você digitou para a agência Brasnorte, que é a BNR, mas ele não pertence a Brasnorte, ele pertence a outra agência. Né? Como que você vai descobrir a quem pertence esse estoque? Então, aqui, ó, estoque, consulta estoque e informar. Vamos pegar aqui a série AGC, né, que é aquela série de agência.
do bilhete 1 ao bilhete 200. Agora, então ele trouxe aqui que ele pertence a Brasnorte de 1 a 32, de 132 a 200. Jorge Almoço? Vai, vamos, né? Vamos só. Vou fechar aqui então, já parar por aqui. E após o almoço a gente retorna. Se você quiser já digitar um caixa aqui para fixar. E aí a gente retoma. Até mais então.